Outro fragmento. Vamos para Lost agora. É o próximo lugar. Talvez alguém me conheça lá. Vamos lá, Sonic. Fala, rapaz, e beleza? Como é que vocês estão? O Wesley aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de Sonic Unleashed SD. E, né, agora nossa próxima parada é o Lost. Nós vamos fazer a fase do dia, né? Tô aí mostrando meio que o local, né? Como sempre agora, né? Que eu tô fazendo esse novo estilo, eu tô trazendo basicamente o áudio, né? Gravado posteriormente, né? Pra ficar mais dinâmico e tudo mais. E bom, aqui a gente tem dois lugares para ir, né? A fogueira central e a área de storage, né? Que seria estoque de comida. Aqui a gente tem uma moça, né, a Sariana, que fala que a gente tá vestido de uma maneira engraçada, né, porque tá frio e a gente tá sem roupa, né. E ela pergunta se a gente viu o marido dela, né, que ela precisava de uma coisa dele, só que, né, que ele fizesse alguma coisa. Mas ela não tava conseguindo encontrar ele. Bom, indo pra casa da família, né, a gente vai encontrar a filhinha dela, que é a Marquita. Ela fala, né, cumprimenta a gente e ela pergunta, né, fala que a gente pode perguntar qualquer coisa da vila pra ela. E ela fala, né, quem que é aquele cara ali, né, na área de serralheria? É meu pai, né? Ela fala que a mãe dela tá tentando achar ele pra fazer alguma coisa, mas ele não quer. E bom, ela fala que o pai dela é meio medroso, né, e tudo mais, e ela se sente mal por ele. Então ela pede pra gente não falar pra mãe dela, sobre onde ele tá. Daí agora a gente vai falar justamente com o pai, né, que tá na área de estoque ali. Daí ele fala, né, são visitantes, né, isso não acontece muito, né, ele fala que não tem muitos visitantes em Alaska, né, basicamente. E ele fala que ele pergunta se a gente tem alguma pergunta, né? Por que ele tá se escondendo. Ele fala que ele não estava se escondendo, né? Que ele estava ali porque sim, porque ele gosta, né? E ele fala se a gente não encontrar a esposa dele, né? Se a gente encontrar a esposa dele, não falar pra ela que ele tá ali. Daí a gente volta pra falar com ela, né? Ela ainda não encontrou ele, né? E daí ela fala que tem um templo sagrado na vila, né? E que desde o terremoto que aconteceu, tem alguns rumores né, sobre aquele templo. Ela fala que nunca viu por ela mesma, né, mas que tem coisas estranhas falando por lá. E ela acha que alguém queria dar uma olhada, né? Ela queria mandar o marido dela, mas não tá encontrando ele, né? Então, basicamente, ele sumiu no ar, né? Ela fala. Ela presume que ele tá muito assustado pra ir e que pede pra gente ir no lugar dele, né? Já que a gente tá por aqui. Daí a gente fala que vai, né? Obviamente, porque tem o tempo sagrado. E ela dá pra gente um fragmento de placa, né? Se não me engano, a placa do sol por inteiro. Que a gente vai precisar pra abrir as fases de dia. E é isso aí. Beleza, agora a gente vai pro templo sagrado, correto? Bom, aí a gente já chegou, né, no Gaia Gate. E basicamente a gente vai fazer as fases de dia desse templo, né? Infelizmente as fases de dia são bem curtinhas, né? As fases de noite são bem maiores do que as fases de dia. Mas mesmo assim eu acho que o jogo é bem legal, sabe? Bom, agora a gente basicamente vai fazer o quê? A gente vai fazer o tutorial para o Stomp, né? Daí o Chip vai falar que se a gente estiver no meio do ar, a gente pode apertar o quadrado para fazer o Stomp, né? E basicamente a gente pode quebrar obstáculos e inimigos com isso. Então a gente conseguiu concluir, né? E uma medalha da lua pra gente. Bom, agora a fase de dia, certo? Bom, a fase de dia aí é bem legalzinha, né? Tipo,
No HD ela é bem maior, né, do que essa fase, mas ainda assim essa fase de dia de Holosca na SD também é bem legal, principalmente essas partezinhas com o carrinho. Aliás, essas partes com o carrinho são meio, pra mim, né, são meio divisórias, assim, porque eu não curto muito, tipo assim, esse estilo de gameplay mais travado, mas ao mesmo tempo eu gosto de pilotar o carrinho. Então, vai aí da sua opinião, né? Bom, com isso, né, a gente vai seguindo aí nas geleiras, né, do Ártico. E diferentemente do HD, né, você pode usar o boost com o carrinho aí. Então é até mais fácil controlar ele por aí. Ali, né, tipo, a gente vai passando pelos obstáculos, né, não tem muito o que falar sobre essa parte. Daí a gente chega dentro da caverna. Eu gosto bastante dessa versão né, de Holosca. Eu sou apaixonado pelas fases das duas versões, pra ser sincero. É engraçado que aí, né, como vocês podem ver, eu tô tendo um pouco de dificuldade, porque se eu não me engano no Xbox é o B, né, que fica no lugar do bolinha, que né, faz com que dê pra dar um stomp, daí eu tô dando boost no ar por causa disso, então é meio confuso pra mim essa parte. Bom, galera, uma coisa que eu tava pensando aqui também, né, tipo, tudo mais, eu posso trazer pra vocês a sériezinha de Naruto Farm 4, se vocês quiserem, mais pra frente, né? E daí eu queria que vocês falassem pra mim se vocês curtem, né? Eu sou um grande fã do anime, né? Então eu gostaria bastante de trazer pra vocês, né? Principalmente porque acho que o jogo, um dos jogos que eu mais joguei. Então eu acho que vale muito a pena se vocês quiserem, tá? E bom, aí a gente já tá quase no final, né? E bom, basicamente é correria agora, né? Não ser fechado pelas paredes, né? Mas aí, se eu não me engano, dá pra dar uma fominha técnica naqueles 10 minutos ali, mas eu fui meio afobado nas ideias. Né? Mas enfim, isso daí é normal pra jogar Sonic, é basicamente isso, ser afobado. Mas, enfim, como eu tava falando, né? Se vocês quiserem aí uma série de Time 4, vocês podem falar aí nos comentários, né? Acho que seria legal trazer alguma coisa diferente de Sonic também, né? O Sonic é a minha série favorita de jogos, né? Tipo, em questão de games mesmo. E eu acho que é isso, sabe? Tipo, se vocês quiserem começar aí, ou se tiverem algum outro joguinho legal pra pensar. Bom, aqui né, a gente tem mais uma que a gente precisa coletar anéis. E bom, é sempre bom você tentar pegar os caminhos alternativos, que são eles que normalmente têm as rotas com mais anéis né, e tudo mais. Mas assim, você seguindo pelo caminho normal, você consegue completar também. Eu nem me toquei na hora que eu tava jogando, né? Mas foi até engraçado, porque eu acho que foi só no finalzinho que eu me toquei que eu tinha que pegar nela. Mas eu. Mas dá pra fazer o caminho normal também, tá? Então não se preocupe. Assim, chegando lá, vocês vão ver que eu peguei os 150 anéis no finalzinho da partida, tá ligado? Aí nessa parte, por exemplo, eu nem me toquei que era pra usar o Left Dash, né? Às vezes eu perco um pouco esse pensamento, né? Mas isso daí é normal. Aí, ó, tá vendo? Cheguei no final e daí eu fiz o boost ali e as últimas 10 anéis eu peguei basicamente no final da fase. Bom, agora a gente vai pra, se eu não me engano, o último estágio, né? E aí a gente tem que chegar até o final sem quebrar essas paradinhas de gelo.
O que eu recomendo nessa fase que você precisa não quebrar nada? Vai com calma, você tem tempo de sobra, eles não deixam o tempo muito apertado, que eu acho que, né, não daria pra, tipo assim, perceber, né, tipo assim, fazer a fase sem um tempo condizente. Então eu acho que o melhor é ir com calma, sempre desviando, né? Tipo assim, mesmo que você vá meio dando as ideias, né? Tipo assim, meio devagar, é melhor do que ir rápido e atropelar tudo aí que você não pode fazer, entendeu? Mas de qualquer forma, né? Os dashpads ajudam bastante nessa fase. E a gente não tem muito com o que se preocupar, tá? Então é só pegar os dashpads e ir até o fim. Vocês puderam ver aí. Agora tem uma cutscene pequenininha do chip, né? Cutscene não, né? Um cardboard aí, né? Falando pra gente levar os fragmentos pro professor que a gente conseguiu aí em Olosca. Então, próxima parada, Spagônia. Voltamos aí pro Spagônia. E a gente vai ter uma ceninha agora. Com uma personagem bem conhecida aí. Yes, this is so much fun. I love it. Hey, what's the big idea? Ooh, look at that. I really know how to dance. Come on, babe. Let's dance the night away. Help! Yes, this is so much fun. Whoa! Is there some kind of party going on? Ooh, look at that. I really No, know how to dance. something's not right here. Yes, this is so much fun. I love it. Oh, it's a carnival of creeps out there. Bom, agora a gente tem um pequeno minigame aqui, né? De aperto de botões. No HD seria uma luta mesmo, meio que uma fasezinha de luta. Mas aqui é só apertar a sequência de botões para finalizar os Dark Gaia Minions. Então é basicamente isso aí que a gente tem, beleza? What was I just doing? Hey! Wait up! Just now. Was that Sonic? Ah, that should calm things down a bit around here. Chalk another one up for Sonic. You know Sonic? Well, of course. He was here just a moment ago. Tell me what's happened to him. Please, tell me everything you know. I'll happily explain everything over a plate of cucumber sandwiches. Bom, agora a gente volta para Spagônia, certo? E a gente vai pro laboratório do Professor Pickle, né? Porque a gente precisa falar com ele. A Amy vai estar lá junto com ele, auxiliando, né? A Amy pergunta se é realmente o Sonic, né? E que você mudou, mas que ela ainda acha que você é realmente o Sonic, né? Ela pede perdão, né, por não ter reconhecido ele antes. E o Professor Pickle fala que a nossa quest, né, de pegar os Stone Fragments, né, os Tablet Fragments, está indo bem. E que a gente precisa ir pro templo em Tunan agora, né? E ele fala pra gente conversar com as pessoas do local, basicamente. E ele fala que o tempo é essência, né? E que a gente tem que ir pra Tunan agora. E que a Amy também, né, diz que vai ficar com o professor pra, se ele precisar, e a gente pode passar sempre que quiser ali. Bom, agora a gente vai pra Tunan, né? Ela pode ser selecionada agora, né? Ser liberada. Como mostrado agora no mapa, né? E basicamente a gente vai pra lá agora. Quero fazer um pequeno cortezinho aqui, beleza? Pra ir logo direto pra história, ok? Então, vamos embora pra vida. Beleza, fez um cortezinho aqui, né? E a gente já vai direto pro local correto, que é falar com essa senhorinha, que é a Lynn. Ela fala que a gente chegou, infelizmente, num tempo horrível, né? Porque o ancião da vila desapareceu.
e tá tudo muito confuso e calamitoso na vida, né? E a gente pergunta se a gente pode ajudar com alguma coisa. E, né, tipo, ela fala que a gente tem talento para achar problemas, né? Mas que, basicamente, se a gente puder ajudar com achar ele, né, no caso o ancião, ela pede pra gente falar com o Suifon para mais detalhes, né? E a gente vai pra Waterfall Way para falar com o Suifon e ele fala que tá todo mundo preocupado com o ancião, né? E que onde é que ele pode ter ido. E ele fala que a gente. Ele pergunta, aliás, né, se a gente pode ajudar a achar o ancião. E ele fala do tempo sagrado. E daí ele pergunta, né? Por que isso, você tá falando isso de novo, né? Como se a gente tivesse falado, né? Tipo assim, não, isso de novo. E basicamente ele agradece a gente por falar, né? Por ir procurar o ancião. E ele não tá certo sobre, né? Mas ele queria que a gente ficasse com uma coisa que o ancião vai precisar, que no caso é uma Moon Tablet. Bom, agora a gente vai pro Templo Sagrado, né? Sem mais delongas. Daí o Chip fala que esse deve ser o Templo Sagrado, né? Do qual eles estavam falando, e que a gente tem que achar o ancião. Então ele fala pra gente logo. Bom, agora no Templo de Shunan, né? A Gaia Gate, aliás, né? A gente vai para fases à noite. São 3 atos completos, né? Vocês podem ver que os atos de Olofos foram rapidinhos e aqui a gente vai passar um tempinho bom. Bom, agora, né? Vamos para primeiro ato, aliás, de Shunan, né? E assim, eu gosto bastante de explorar as fases, tá? Então, assim, se às vezes eu for para um lado que não tem nada a ver, é porque eu estou tentando explorar. Lembrando, sempre batam nas paredes, né, e onde vocês veem que tem rachaduras, justamente para poder liberar, né, principalmente essas cápsulazinhas, né, de poder de Dark Gaia para vocês conseguirem um rank S aí, beleza? Aí tem uma parede com uma rachadura, a gente vai lá e quebra ela. Não é muito difícil de ver não, tá? Bom, aí, né, a gente vai basicamente macetando esses cachorrinhos aí, né, que são bem irritantes. E é basicamente isso aí. Vocês vão correndo aí, macetando tudo que vocês vierem pela frente, né? Bom, assim, tem muito mais aí. A gente vai meio que prosseguindo, né, na fase. A história vai progredindo, assim, bem... Acho que um ritmo legal, sabe? Então, acho que vale bastante a pena, né, tipo, conferir. Eu acho que, assim, a minha experiência, tá? O ritmo da versão HD eu gosto mais, porque a gente pode jogar no subworld, sabe? Então, tipo assim, você não fica só lendo o textinho. Por mais que seja legal as interações, né, mesmo por textinho, eu acho que faz muita diferença essa questão da poder estar presente ali no local, né? Tipo assim, você se sentir presente. Com esses textinhos você só se sente, tipo assim, tô clicando aqui, sabe? Mas eu não julgo, né? Tem o PlayStation 2 e o Wii tem suas limitações, né? Então não vejo como necessariamente um problema, mas a versão HD realmente é bem superior nesse quesito. Aí a gente vai lutando, né, com os Dark Gaia Minions. Os Dark Gaia Minions, eles são os principais, né, digamos assim, vilões que aparecem à noite, né. Às vezes aparece um ou outro robô, mas como o Dark Gaia é meio que o vilãozão principal, né, os Minions aparecem mais à noite, que é quando ele ganha mais força. Eu tô sempre quebrando, né, esses vasos aí, porque normalmente pode vir força de Unleashed, né, e também pode vir essas Dark Gaia Forces, né. Então, basicamente eu vou quebrando aí, justamente pra poder ter uma gameplay consistente, né, tipo, não deixar passar as coisas muito fácil.
Aí tome bastante cuidado, porque o pulo do Warhog ele é meio inconsistente, eu não sei, eu sinto um pouquinho de inconsistência, sabe? Às vezes parece que você vai pular normal, mas ele dá um puxinho pra frente. Às vezes você acha que ele vai dar esse puxinho pra frente e ele pula normal. Então assim, tem que tomar bastante cuidado com o pulo do Warhog, tá? Mas assim, não é nada horrível, né? Horripilante assim, mas é uma coisinha que me incomoda um pouco nessa versão do game. Bom, aí a gente tem que atravessar, né? Esperar. E uma coisa que dá pra sentir também, eu acho que jogando, né? É que bastante das fases de noite, né? Elas têm essa pegada mais plataforma, né? Do que necessariamente no HD, né? Na versão HD. Bom, aí basicamente é um puzzlezinho, né? Se você quiser pegar o que tem ali pra cima. Que é uma daquelas cápsulas de força de Darth Gaia, né? E é basicamente usar essa caixa para pular 2 vezes, né? E conseguir agarrar ali. Foi mais perto, né? Eu não fiz isso e acabei tendo que carregar a caixa de novo. E bom, é isso, ó. É isso que tem aí em cima, tá? Daí a gente pega carona nesse bichinho. E aí, ó, tá vendo? É o que eu sempre falo. A exploração muitas vezes compensa, sabe? Porque o ângulo de câmera que fica é bem suspeito, sabe? Tipo, é bem sujo, assim. Porque ele fica num local que ele te indica a localização pra isso, só que você pode ter outro caminho, entendeu? Aí, ó, aí a gente tem um item, né, que eu acabei de pegar. Temos alguns lados com força de Darth Gaia. E tem o outro lado também, que se eu não me engano tem uma cápsulazinha de força de Darth Gaia, exatamente. E bom, é sempre bom dar uma exploradinha se você quiser o rank S. Se você não quiser, pode seguir direto. Eu tenho um pouco de toque com relação a isso, né? De tipo, sempre pegar o maior rank possível, né? Pra justamente platinar os games, né? E tudo mais, mas isso é tranquilo, tá? Se não quiser, não tem necessidade alguma. Aí eu fui pra cima primeiro, né, pra ver se tinha alguma coisa que valesse a pena, né, mas aí é basicamente o final, né, que a gente tem que subir pra fazer o hanging ali em cima. Aí eu desci, né, vamos acertar os inimigos a porrada e usar aquela alavanca pra abrir a porta, né, que o Chip até comentou ali antes, né. Que tinha uma porta, só que ele não sabia como abri-la, né? E é basicamente puxando aquela alavanca que tá ali no canto direito. Bora lá, cara. Puxa essa alavanca. Daí, como vocês podem ver, abriu. E é isso aí, vamos embora. Não é maio nem fevereiro, é abril. Meu amigo, que piada porcaria. Aí, ó, também uma outra coisa importante, se vocês quiserem pegar rank S, né? Anéis. Anéis são sempre importantes, tá? Uma coisa que eu acho que você não precisa nem ficar com medo muito é se você morrer na fase. Porque daí você acaba meio que não perdendo nada, né? Tipo, você continua fazendo as coisas. E como você tem um objetivo, né, de anéis e tempo e força da Gaia, você consegue tudo se você simplesmente explorar. E aí, stage complete, né? Como... Bom, agora, né, outro estágio à noite. Vamos continuar a saga aí. São 3 estágios, assim, não são muito extensos, né? Ainda mais considerando a versão HD, mas, assim, eles são bem mais extensos que a fase de dia, né? Como vocês puderam perceber. Eu acho que mais a metade do vídeo vai ser com fases à noite, né? Então, assim, vocês podem ver que ele é meio desbalanceado com relação a isso. Não sei o que eles pensaram, né, na hora, assim, de fazer o game. Não sei se eles quiseram mostrar mais, né, essa versão do game, né, tipo, pro Lobo se destacar. Mas eu confesso que eu não achei muito boa ideia, sabe? Porque, querendo ou não, eu acho que o que tá mais, assim, no gosto do público de Sonic mesmo, né? Tipo, por mais que a gameplay do Warhog não seja de forma alguma ruim, né?
Eu acho que os jogos do Sonic, eles são bem focados em velocidade, então essa quebra acaba meio que desagradando bastante o pessoal, né? Muitas vezes. Assim, não me desagrada tanto, mas confesso que as fases que eu mais gosto são justamente as fases de dia, né? Eu tô aí quase morrendo, né? Obviamente eu pego umas argolas ali pra ficar de boa. E, né, vamos aí se utilizando. Eu gosto muito de usar o combo do bolinha, porque o bolinha ele dá esses dois socos pra frente, né? E o alcance é meio longo, então dá pra fazer, né? É engraçado que nessa parte eu achei que já tinha acabado tudo os inimigos, né? Eu voltei mais pra ver se tinha alguma coisa aí pra trás. Não sei se podem ver. Mas na real eu achei o inimigo, ainda bem que eu exploro mesmo, né? É que a exploração é muito importante, sabe? Tipo, principalmente nesses jogos, né? Que tem alguns segredos e rankings, né? Pra se alcançar. Bom, aí eu recomendo vocês correrem um pouco, né? Pra poder pular e não serem pegos pela armadilha ali, né? E correr, né? Dar esse dashzinho pra frente é sempre importante, beleza? Daí tem ali pra vocês umas argolas, né? E sempre tome distância pra usar o pulo com o Wirihog, tá? Pra não ter um falso pulo correndo, tá? Que às vezes tem isso, sabe? Tipo assim, não sei se ele breca na hora ali e volta pra animação de andar normal. E daí fica horrível pra você pular. Então sempre dê um espacinho e vá correndo de uma distância segura, beleza? Aí, né, é mais uma sessão de plataforma. E sendo bem sincero, eu gosto bastante dessa sessão do PS2, sabe? Pra falar a verdade, eu gosto muito das duas versões, tá? Tipo, ambas as versões são incríveis. Mas essa do PS2, com você subir na cachoeira, eu acho muito legal, sabe? Na versão de HD, né, de Xbox 360 e PS3, a fase de Shunan, se eu não me engano, tipo assim, ela é no meio da água, mas é uma pegada meio diferente, né, tipo, é mais de batalha. Bom, aí atrás da cachoeira, como vocês podem ver, tem um item secreto, né, pode ser uma ilustração ou alguma coisa da soundtrack, né, normalmente a gente vê depois que acaba a fase. Então, aí você basicamente vai ter que subir a cachoeira e tentar fazer isso da maneira mais tranquila possível, né? Não tem muito segredo, é só você ir escalando, né, dando os pulos corretos ali. Não precisa ser muito dificultoso, né? Mas enfim, é a subida mortal aí, né? Subida mortal da cachoeira. E foi mortal nisso, né? Imagina cair dali. E como sempre aí quebrando mais uns vasinhos, né? Não tem como. E basicamente Sonic aí tem que se utilizar dos braçoides dele, né? Pra não cair desses folhos, né? Desses postes aí. Aí eu fui subir, né? Daí o bichinho já saiu voando aí, eu tive que esperar ele um tempasso aí. É uma desgraça quando isso acontece, mas justo na hora quando ele saiu, eu cheguei ali em cima. Mas é só esperar, né? Não ficar afobado. Nem com a questão do tempo da fase, tipo assim, precisa ser muito afobado. Vamos subindo, né? E a gente já tá quase no finalzinho da cachoeira, né? É até estranho, eu achei que eu fosse agarrar na parede, né? Ter todo aquele esquema do HD quando você gruda na parede, né? E faz aquela animação diferente. Mas não foi isso. Eu fui normal com o Wirihog. Eu nem lembro, acho que tem, mas eu não me recordo agora o local. Que é justamente essa animaçãozinha que ele tem de tipo
se esgueirar ali na parede, né? Bom, aí a gente tem um foguinho ali na frente e que o Chip fala que tá muito quente, né, pra se passar. Então o Chip faz uma piadinha, né, um trocadilho ali, né, que dizendo que o barril tá meio fishy, né, que seria, acho que algo em torno ali de estranho, né, ou alguma outra coisa nesse sentido, né. E daí ele fala que acha que tem atum dentro, né, fish, que é peixe em inglês, né? Enfim, pra gente não tem muita graça. Acho que nem pro pessoal da gringa tem, né? Mas enfim, não atrapalha nada. É só uma piadoca, né? Aí é só, né, liberar um líquido de sair cacetando a pauladas desses bichos aí. Nada muito, né, estressante ou qualquer coisa do gênero, né? Mas é sempre bom guardar um líquido mais ou menos nessas partes finais, né? Que acabam sendo um pouquinho mais difíceis dependendo do que tá rolando, né? Daí eu vou aqui, vejo que é o final e eu volto, né? Porque eu sei que tem coisa para explorar do outro lado. Então é sempre bom dar essa explorada, sabe? Por mais que por mais que não seja exatamente alguma recompensa muito grande, né? Porque era mais uma lista de ambições que vão utilizar. Daí é só ir pro abraço. E mais um rank S aí pra vocês com Lee. Bom, terceira fase agora, né? Caminho pra escuridão, como tá escrito ali embaixo. E a gente atravessa a muralha, cara. Eu não lembro de ter algo assim na versão SD. Né? Eu achei bem legal essa direção de arte que eles fizeram no SD de colocar justamente a muralha, né, pra gente ultrapassar aí. Tipo assim, por mais que seja um trajeto meio pequenininho, né, mas mesmo assim, né, é bem legal. Aí vocês podem até ir por cima, sabe, evitando a luta que tem lá dentro. Eu, como tô aqui, né, pra explorar, né, e tudo mais, eu voltei e fiz a luta que tá aqui por dentro também. Nada muito impossível, né? São aqueles Dark Garminhos vermelhos, né? E um mais fortinho que tem ali. Gente, não tem. Assim, eu não consigo dar uma dica muito específica, tá ligado? Normalmente ou eu faço aquele combo de bolinha, triângulo. Ou tipo, só foco mesmo com o bola, né? Porque eu acho que o golpe do X é legal, mas o golpe do bolinha é muito melhor pra se fazer, né? Porque esse golpe do X não, né? Desculpa, é que eu tô com uma conta de Xbox do quadrado, né? Bom, aí a gente vai ter uma ponte, a gente vai ter que usar como o Chip descreve, né? Não é interruptor, né? Mas uma engrenagem ali meio suspeita, né? Meio estranho, assim. Bom, a gente pode ir correndo, né? Não tem problema nenhum. E aí, o que eu recomendo? Pula 2 vezes, né? Pra sair do alcance da baforada dele. E usa o triângulo, né? Triângulo no ar, que é um golpe que funciona muito bem. Nesse segundo, né, que eu acabei de passar, é bom jogar uma caixa, né, pra ele evitar dele usar o vento, né, e acabar te derrubando de alguma forma ali, quando te exigem precisão. Então, fica tranquilo que vai dar certo. Bom, aí, né, a gente tá vendo esses passarinhos sendo bem úteis pra gente. E, bom, basicamente é ir andando, né? Não tem muito segredo aí. A gente já tá basicamente ali perto do item, né? Que a gente pode encontrar na fase. Mas o interessante é sempre manter, né? Um pouco dessas possibilidades que a gente tem dentro do game, né? Tipo, poder explorar de certa forma, né? Fazer coisas
diferentes. Tem horas que é scriptado, mas tem horas que dá pra seguir por um caminho diferente. Bom, aí tem os barris de água, né? Como vocês podem ver aí, que eu usei pra acabar com o fogo. E é basicamente ir seguindo reto aí, beleza? Não tem muito segredo. Sempre quebrem esses vasos, né? Pra ver se vocês acham essas cápsulas. Então é só ir fazendo isso, beleza? Não, ali eu até achei que tinha um outro caminho, mas não, era só aquele caminho mesmo pra subir, né, ali. E bom, a gente tá quase no final já do ato, né? E sinceramente, esses 3 atos de Junanda na versão SD, eles são bem legais, cara. Tipo assim, eu meio que dei uma surpreendida assim, né, quando eu comecei a pensar mais, né, sobre tipo assim, a ambientação, né, da fase. Porque em ambos os jogos dela são maravilhosos, mas eu gostaria muito que tivesse algo parecido com o que foi agora no SD, né, que a gente tá vendo aqui, né, com bagulho assim da muralha da China, né, e tudo mais. Mas que sim fosse de alguma forma parecido com isso, né? Eu acho que valia muito mais a pena eles investirem nisso do que necessariamente na porradaria pura e simples, né? E naquele map design meio estranho não é estranho, né? Porque, tipo assim, é pra você superar os obstáculos, né? Toda a questão da água e tudo mais. Mas ainda assim me incomoda um pouco. Mas nada assim, incrivelmente. Eu tentando subir aí, falhando miseravelmente, né? Não vai dar, não. Provavelmente eu vou pôr um meme aqui. Bom, aqui eu vou morrer 2 vezes, tá? Já partindo do princípio. Eu ficava apertando X e R1 aí, eu ficava bugando todo, tá ligado? Por isso que eu caí dessa forma tão tosca aí. Mas faz parte. Então eu não tem por que ficar se doendo, tá ligado? Vai rolar mais uma morte daqui a pouco, né? Pegou os bagulhos do Unleashed, né? Pegou aí a arma de sangue, né? Você que eu falei, enfim, esquece. Eu não sei porque eu falei arma de sangue. Eu acho que eu dei uma viajada aqui. Eu tô achando que eu tô jogando Dark Souls, olha as ideias, cara. Mas enfim, acho que minha mente foi pro RPG que eu joguei ontem, então perdão aí, galera. Mas enfim, aí ó. A morte mais banal que eu já tive nesse detonado do ali. Bom, sobrou um ali, né? Você tem que derrotar todos os inimigos aqui pra passar, porque senão você não libera caminho. Mas assim, é bem de boa, tá? Eu morri por muita besteira minha mesmo. Eu fui meio bananão aí né, pra fazer as sessões de plataforma. E como vocês podem ver, um gigantão aí, né, pra ajudar a gente a ficar maromba aí, né? Ou pra cacetar a gente a porrada, né, também. Tem essa opção. Bom, aí eu faço algumas coisas erradas, tá? Mas assim, eu recomendo não ficar tão perto dele, porque ele dá bastante dano e ele faz cair, né? Mas, né, se você quiser grudar nele e ir tocando, né, e pulando na hora que ele atacar, dá certo também. Mas eu recomendo muito mais ir pelo seguro, tá? É aquele negócio, né? O seguro morreu de velho, ou seja, né? Ele aproveitou a vida, de certa forma, né? Ele foi safe e acabou não indo de comes e bebes tão cedo, né? Outra coisa também, vocês gostam dessas gírias aí de falecimento, né? Eu acho genial, cara. Acho que o que eu mais gosto foi de Drake de Oz e foi de Base. Ou de F no chat também, né? Que é muito bom. Mais um rank F aí, né? As fases de noite eu domino mesmo, né? Sem nenhuma
Tenho pudor pra falar. Bom, aí a gente tem mais um boss, né? Mais uma boss battle agora com a Dark Gaia Phoenix. Bom, basicamente a história desse guardião, né, que a gente tem em Chunan, é que basicamente o que acontece? Quando as esmeraldas, né, perderam o poder, tiveram algumas criaturas que foram meio que corrompidas pelo poder de Dark Gaia, né? Porque se você for parar pra pensar, como as esmeraldas foram usadas forças negativas, né? E o Dark Gaia meio que se recuperou com isso, acabou corrompendo alguns guardiões, né, de alguns templos aí. Esse daí é o, tipo assim, é o que a gente mais conhece, assim, né, que tem essas questões. Aí eu fui meio pango e, e levei umas bombardeadas de pena aí dele, né. Eu tava tentando subir na plataforma que tava atrás, só que a câmera deu uma bugadinha e eu não consegui. Por isso que deu errado. Estouraram o barril de água, mas eu lembrei que ele respawnava. Daí é só tacar o barril na Fênix e seguir, né, até o meio com ela. Uma curiosidade também, não dá pra dar dano nela na hora de que ela tá voando, né? Então, basicamente você tem que esperar ela chegar aí no final e terminar a animação. Daí a gente tem uma sequência ali de Quick Time Events, né, pra gente poder dar mais dano nela. Nada muito espetacular também, ou difícil. Mas é legal a ceninha, né? Vendo o Sonic Lobo, né? Tipo, cacetando a Fênix, né? Uma outra coisa também, galera, eu tô cortando a parte dos upgrades, né? Mas são coisas mais pontuais, sabe? Força, vida e barra de Unleashed, né? E alguns combos que às vezes a gente libera. Mas os combos aqui são meio escassos, mas assim, não deixam a desejar, mas são meio escassos. Então o HD nesse quesito é muito disparado, muito melhor mesmo, tá? Bom, mais uma vez aí conseguimos, né, levar a Fênix pro meio, deixa ela terminar de fazer a animação e senta o braço na bichinha. É o jeito, galera. Daí, mais uma vez, nessa aqui de Quick Time Event. Não é muito difícil, tá? Se você tem ainda na sua cabeça os botões de controle, é bem de boa. Eu não tanco o Sonic dando essa piruleta e tacando a frente no chão. É uma coisa também, ó. Quando eu até não consegui escapar desse primeiro ataque, né? Quando ele deu da primeira vez. Mas é só pular, tá? Quando ela fizer essa pisada no chão, é só pular. Tá tudo certo. Vocês não precisam sair de onde vocês estão, tá? Se eu não me engano, no HD é um pouquinho mais difícil essa parte. Mas aí é só ir tacando os barris de água na Fênix, né? Pra você poder bater nela e não levar dano. Mas, como vocês podem ver, né? Esperando ela pousar, eu termino a animação e vamos meter o sarrafo nele. Ou nela, né? Uma Fênix, mas sei lá. Que não deve ter muita diferença nesse caso. Bom, aí o último golpe, né? Pimba, ganhamos. E é isso aí, né? É uma pequena ceninha aí da Fênix sendo derrubada, né? E a gente ganhando a força de Dark Gaia. E, mais uma vez, rank S aí, como vocês podem ver, eu tô debulhando os fases da noite. Agora o velhinho vai falar com a gente, né? Ele pergunta como é que ele pode agradecer, né? Que a gente tem a gratidão mais profunda dele. E que aqui tem um
o templo sagrado, né? E que quando ele chegou ali de forma, ele perdeu a consciência, né? Ele fala que é Zolsen e basicamente ele pergunta pra gente se a gente quer entrar no portal ali de Gaia, né? E ele fala que tem vários, né, Keepers, né, que são as pessoas que protegem esses portões durante eras já, né? Então, basicamente, ele tá falando que a gente pode encontrar as portas agora, né? E ele faz pra gente o tablet. The moment the temple lit up, the beast woke up! It appears he's come back to his senses. I see. I'll bet your job is to guard the Chaos Emerald Temple. You must have gone berserk when the emeralds lost their power. Well, I'm glad you're back. Want some chocolate? So long. Your dinner, Doctor. Thank you. What's the progress on the Dark Gaia-powered Eggman Land construction system? Current status is 27% complete. Progress is significantly behind projected timetable. Presumed cause of delay is Dark Gaia's dispersion across the globe. Oh, of all the lazy, here I go to the trouble of waking that Dark Gaia thing up, and it causes me nothing but delays. Dark Gaia had yet to reach maturity within the planet's core, ergo it was still incomplete at the time of its awakening, ergo it was unable to sustain its own weight upon its release, ergo it scattered around the world. I don't want to hear about its weight issues. So what if I gave it a bit of a sudden awakening? This is unacceptable. Ergo, this is the repercussion of your hasty actions. What was that? I'm having a bad enough day as it is. First that professor runs off with the Gaia manuscripts, and now the planet's coming back together. That, Doctor, is the result of the power of the Chaos Emeralds, which you discarded along with Sonic. Ergo, another repercussion of your hasty actions. Quiet, you junkie! That was all part of my plan, part of the big picture. Where's the fun in having my plans succeed without any challenge? Anyway, what's the status of the remaining temples of Gaia? Eggman forces have currently secured all locations. Defensive preparations are nearly complete. That'll take care of Sonic for now, which leaves the problem of Dark Gaia. It'd be difficult to collect every piece scattered all across the world. Searching conventional wisdom banks for topical advice. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Slow and steady wins the race. Nobody likes a whiner. Isn't there a more efficient way? Some way to, well, I don't know, gather them all up at once. Wait, that's it, of course! With this,
this, all of my plans will be realized. Bom, o Tails agora, né, fala que a gente pode ir para o Professor Pickle, né, para perguntar o próximo destino. E fala pra gente visitar ele em Stagônia, né, na biblioteca, no laboratório. Basicamente as cutscenes, né, mostraram justamente aquilo que eu tinha falado antes, né, da corrupção pelas forças do Darkrai, e que quando restaurou o poder da Esmeralda, a nossa querida galinha de fogo ali, a Fênix, conseguiu voltar a recobrar os sentidos dela, né. Apareceu o Eggman ali também, né, e daí tipo, o robozinho fala, né, que por conta das ações irresponsáveis dele, ele ferrou com algumas coisas, né, e que daí ele começa a bolar um plano pro Darkrai começar a se reconstituir mais rápido, né, que era um problema que eles estavam tendo. Bom, dito isso, eu quero me despedir de vocês, né, esse videozinho já tá bem longuinho, e bom, basicamente é isso aí por hoje, depois eu volto, né, com mais um episódio aí de Sonic Unleashed. E fiquem aí com a visão do mundo rachado. Falou, galera! E rapaz, e até mais!